Olá, pessoal. Aqui é a Ana Flávia, promotora técnica da Ouro Fino, e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre as principais diferenças entre o Origem e o Auritop. E para vocês não ficarem sempre só vendo a minha cara, hoje eu vou utilizar um material para a gente poder ter uma visualização um pouquinho diferente. Como a própria capa do material já fala, nós temos duas soluções para problemas de ouvido, porque não são todas as otites que são iguais, então a gente não poderia ter soluções iguais para todos os tipos. Então a gente vai entrar nas principais diferenças em relação aos compostos e em relação aos problemas que eles vão tratar. Começando pela formulação, todos os dois vão possuir um antibiótico, um antifúngico e um anti-inflamatório. Sendo que além desses três compostos base, o Auritop vai ter também um analgésico, que entra com uma ação um pouco mais antipruriginosa, mas a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso mais pra frente. Aqui, nós temos algumas tabelas em relação à eficácia dos nossos compostos para as principais bactérias encontradas nas otites. Vocês podem reparar que tanto o Origem quanto o Auritop são eficazes, ambos são eficazes contra as principais bactérias e contra os principais fungos. E aí pode surgir a dúvida novamente, então quando que eu vou estar utilizando cada um? Apesar de dos dois terem eficácia contra os mais comuns, a gente tem em literatura que os princípios têm uma eficácia um pouco diferente, especialmente em relação a otites crônicas e otites agudas. Aqui a gente fala um pouquinho da formulação do Origem. O antibiótico que tem nele é a gentamicina, o anti-inflamatório é a betametasona e o antifúngico é o miconazol. Em literatura a gente tem que esses ativos são eficazes contra as otites externas caninas, especialmente em relação às otites mais agudas. Isso impede que a gente utilize em alguma otite crônica? Não. Porém, ele tem uma eficácia maior na literatura para as otites agudas. Só que, como a gente observou naquela tabela anterior, ele tem uma eficácia também em relação a outras bactérias. Já aqui a gente fala um pouquinho da formulação do Auritop. O antibiótico dele é a ciprofloxacina, o anti-inflamatório é a fluocinolona, o antifúngico é o cetoconazol. E ele tem um diferencial de ter na formulação, que é um analgésico que vai ter uma excelente ação antipruriginosa, que a gente sabe que é um sintoma que incomoda bastante os animais nesse tipo de doença. Ele tem, em literatura, como a gente já comentou, uma alta eficácia contra os principais micro-organismos presentes nos casos de otites crônicas. Inclusive, tem muita gente que utiliza o Auritop como, assim, uma última opção quando vários produtos não deram certo, que ele tem essa alta eficácia para otites crônicas, especialmente recorrentes. Voltando no Origem, a utilização dele, até 15 kg de peso são 4 gotas, acima de 15 kg são 8 gotas. E isso se repete para o Auritop, sendo que aqui entra mais um diferencial do Auritop. Ele é um dos poucos otológicos que tem indicação em bula para gatos. E aí a gente entra com uma dose de 3 gotas para gatos. Sendo que a gente sabe que nem sempre é possível contar gotas dentro do ouvido do animal. Então, quando isso não for possível, a recomendação é preencher o conduto auditivo e massagear para ele estar alcançando todas as partes. E em todos os dois, as recomendações são de cerca de 7 a 10 dias, no Origem de 7 a 9, mas sempre a critério do médico veterinário, porque a gente tem que lembrar que, especialmente infecções fúngicas, podem ser necessários tratamentos mais prolongados. Espero ter esclarecido um pouquinho das diferenças entre os dois produtos, e qualquer dúvida que vocês tiverem, pode me ligar, pode me mandar mensagem que a gente está à disposição.